Bem, meus irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Para os que ainda não me conhecem, sou o pastor, professor Eziel Silva Costa. Eu quero fazer uma breve biografia da minha vida e depois a gente já vai falar sobre o tema estipulado aqui, que é a excelência do ensino e da aprendizagem na Escola Bíblica Dominical. Eu estou pastor aqui em Mato Grosso, em Cuiabá. Opera com o pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Os que não conhecem o Grande Templo conhecerão em breve, é uma referência para nós aqui. Os trabalhos da Assembleia de Deus, na forma geral, é uma referência. Nós estamos aqui há mais de 20 anos e eu sou proveniente de famílias evangélicas. Meu pai é pastor, também no estado do Pará, próximo a Belém. E na família, meus irmãos também, tem os irmãos que são pastores. Então, eu nasci participando da escola dominical. Participei de todas as faixas etárias da escola dominical. E agora nós estamos aqui ajudando os professores, também dando aula e pastoreando um trabalho que no Mato Grosso tem sido muito bom, né? Está cooperando com os irmãos aqui. Esses dias eu não tive como acompanhar todas as palestras por causa dos trabalhos. A gente está envolvido aqui também na nossa sede em Cuiabá. Estive domingo lá pela manhã e à noite sempre tem alguma atividade, e na minha igreja também. E em Cuiabá tem a Faculdade FEITS, né, que é a Faculdade Evangélicas Integradas Cantares de Salomão, com os cursos de teologia, pedagogia, contabilidade, entre outros. E estávamos professor na faculdade até sair para pastorear. Agora eu não estou mais dando aula na faculdade. Agora, as primeiras lições que nós tivemos foi em casa, com meu pai, sendo pastor, ensinando. Como eu disse, participei de todas as faixas etárias e tomei gosto pelo ensino e a aprendizagem. Depois eu fiz a teologia, né, desde o básico ao mestrado, mas eu achava e acho ainda que é sempre interessante fazer uso, ter ferramentas para fazer uso do conhecimento teológico. Por isso que eu fiz mais uma outra graduação e mais uma outra, no caso da pedagogia, e ajuda sobre as questões de planos de aulas, planos de ensino, metodologias de ensino, os perfis do professor. Ela versa sobre o que é o ensino e a aprendizagem. Então, a palestra é mais voltada também para o campo pedagógico, para dizer assim o que seria, né, o ensino e a aprendizagem, para ajudar os irmãos que não são pedagogos, e às vezes alguns são só teólogos, outros têm outra disciplina que não a pedagogia, que também é uma ferramenta específica para o ensino e para a aprendizagem, né? É um curso específico. Então, por isso, nós fizemos isso para aprimorar as nossas aulas e etc. Ainda quando eu estive como professor na faculdade, aqui, dando aula no bacharel de teologia, a Carol, que é a dona da reflexão, ela fez uma proposta para mim, para o professor Laudci. O professor Laudci provavelmente está ouvindo aí, ou dará palestra ainda, né, professor? E naquele período ali, 2015, mais ou menos, ela estava entrando para o campo teológico, a teologia arminiana. Muitas obras no Brasil até 2010 era difícil você achar uma obra arminiana, teologia arminiana, falando o que era arminiano. Nós versando desde entre os professores, principalmente os professores e teólogos calvinistas, alguns chegaram até dizer que não haviam obras arminianas. O Armínio nunca escreveu nada no Brasil, até aparecerem as obras. Nós participamos de eventos em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde que as pessoas diziam isso, porque não tinham obras, e o povo brasileiro que não fazia a leitura, ou não fazem a leitura da língua inglesa, não tinha acesso a essas obras. E a editora Reflexão foi uma porta que se abriu para o público, ou para a leitura dessas obras arminianas. E o Wellington, o pastor Wellington Mariano, um amigo nosso, esteve aqui diversas vezes em Cuiabá, fizemos eventos juntos. Ele foi um dos primeiros tradutores de obras que estavam em inglês para o português, para a gente conhecer essas obras arminianas. Depois que nós tomamos um certo conhecimento, aí a proposta de fazer obras também arminianas. A primeira obra que nós escrevemos eu tenho ela aqui, Teologia Armínio Wesleyana. Foi uma série
que nós escrevemos pela reflexão. Era bem no começo ali, essa obra aqui é de 2016 que ela foi lançada, mas antes nós estávamos pesquisando. A Carol, ela tinha uma proposta, apresentou para nós em 2015, quando nós reunimos em São Paulo com o professor Valdeci e os demais professores da faculdade. Ela queria obra sucinta, no máximo 100 páginas, porque ela já tinha o domínio da vendagem de livro, distribuição de livro, e o brasileiro ele lê livro de 100 páginas bem rápido. Então, tanto a leitura do brasileiro quanto o acesso a obras de 100 páginas são acessíveis, o pessoal consegue ter uma aquisição maior sobre isso. Então, a proposta primeiro era essa, atender e que a linguagem fosse desprovida de linguagem técnica. A linguagem tem que estar condicionada para ler, tem que ler 2, 3 vezes uma página para entender alguma coisa. E assim nós lançamos. A primeira obra nossa aqui foi essa, né? Teologia Armínio-Wesleyana. Então aqui é para principiante mesmo, para quem não conhece nada, para quem está iniciando as primeiras leituras. Então aborda alguns pontos, né? O que é a teologia armínio e wesleyana, fala um pouquinho de Wesley, a biografia um pouquinho dele, para principiantes. Não sei se vocês conhecem, mas pode adquirir pelo site. Hoje tem obras mais densas para quem já é professores, para quem já são estudiosos. Tem obras bem mais com outros objetivos, mas agrega também. E a segunda obra que lançamos foi em companhia do professor Valdeci. Foi essa aqui, ó, As Vontades de Deus. É um tema também da teologia arminiana que fala sobre as vontades de Deus, onde a discussão ela é tanto o calvinismo quanto o arminianismo fala quais são as vontades de Deus em relação à vontade salvífica, uma série de vontades, a vontade precedente, entre outros. Eu não vou falar sobre esse assunto, só estou apresentando os livros, né? Mas o terceiro livro que nós lançamos, nós mudamos a temática. Aí agora nós fizemos uma outra proposta, um outro projeto de estar ajudando na publicação de obras também sucintas, específicas e baratas para a aquisição de todo mundo, e a linguagem bem desprovida da linguagem técnica. Todo mundo pode ler, desde o professor ao aluno de escola dominical que não sabe mesmo só ler, pode acessar e ler. Então, nós estamos com esse projeto, né, que é essa é a minha palestra, né, a excelência do ensino e da aprendizagem na escola bíblica dominical. Então, foi a primeira obra. Então, a partir de agora, essas obras virão outras, talvez mais uma ou duas, que é uma série, assim como foi as demais. Obras fáceis, obras claras, e ajudando os professores, principalmente os principiantes. Nós temos muitos professores veteranos aqui no grupo, eu sei disso, muitos professores que são pedagogos, são excelentes professores, nós temos acompanhado. Mas aqueles que precisarem, nós também podemos auxiliar através de estudos, de pesquisas, né, que nós estamos fazendo através dessas obras. Bem, dito isto, o nosso tema ele é sobre o ensino e a aprendizagem. E nós sabemos isso, tanto no campo científico, educacional, que o ensino e a aprendizagem são processos, é um processo ensinar. E são processos que eles são interdependentes, dependem um do outro. Alguns educadores, bem antes da década de 70, 60, já discutiam o que é ensinar, ou como que ocorre o processo do ensino, e outros já falavam sobre o campo da aprendizagem, que ocorre a partir de e com a relação entre professor e aluno. É um campo relacional. Então, nós trazendo isso para a escola dominical, onde há professores e onde há alunos, nós podemos condensar esse processo de ensino e aprendizagem e a relação que há entre eles. Aí eu acredito que os irmãos conhecem muitas obras. Howard Hendricks, ele escreve também um livro muito interessante. É um livro sucinto, pequenininho, um livro de bolso, mas é um livro extraordinário, onde ele escreve assim, ensinando para transformar vidas. Ele fala muito na questão da relação professor e aluno. Porque quando nós damos seminários aí pelo mundo afora, e às vezes os professores eles preparam a sua aula, vão para a sala de aula, ministram a aula, mas às vezes não conhecem os seus alunos. Até o nome não conhecem, a profissão eles desconhecem, a situação financeira, sociológica, espiritual de cada aluno eles desconhecem. E isso são fatores preponderantes para que o ensino e a aprendizagem sejam eficientes ou excelentes, como é o tema aqui.
excelentes na escola dominical. Então, não podemos pensar que os alunos devem pedir permissão para começar a aprender. Não são os alunos que vão dizer, eu quero aprender. Né? Eles aprendem. Quando nós nascemos, já nascemos aprendendo. A teoria da época de 60, de 70, que o aluno é uma tábula rasa. O aluno nasce vazio, ou a criança, ou o ser humano, nasce vazio. Aí, a partir do momento do nascimento que ele começa, as primeiras aprendizagens já não se sustentam mais. A criança, quando ela já está gerada, ela já está em aprendizagem. No ventre é possível a criança aprender a ouvir a voz da mãe, responder aos pedidos da voz da mãe. E assim sucessivamente. Então, nós somos sempre aprendizes. E não nascemos uma tábua rasa. Aquela teoria, Paulo Freire, nessa parte, Paulo Freire tinha razão. Eu sei que muitas pessoas não concordam com o posicionamento político de Paulo Freire, mas é uma outra questão. Mas o método educacional dele, em certas horas, ele tem razão. Ele escreve sobre tem um livro chamado A Teologia do Oprimido, aliás, Teologia, desculpa, A Pedagogia do Oprimido, onde ele fala sobre essa questão da educação bancária. O aluno, ele não é um banco, onde você vai lá e deposita os seus reais, R$1.000, R$10, R$100.000, e daqui um tempo você tem uma conta rechonchuda cheia. E o aluno, você não vai depositando um livro, depositando suas aulas, e daqui a pouco ele está cheio. Não funciona a pedagogia nesse sentido que ele fala, não é nesse aspecto que dá a relação do ensino e da aprendizagem. E ele diz porque nós, à medida que for desenvolvendo a nossa fala aqui, falaremos também sobre esse aspecto aí do ensino e da aprendizagem. Agora, nós embora muitas vezes não tenhamos autorização institucional para ensinar dentro de uma instituição, ou os alunos aprendem não só na questão institucional, os alunos aprendem em sala de aula, aprendem também na igreja, aprendem na família, aprendem uns com os outros, aprendem com o mundo. Né? Então, é um constante aprendizado. Emília Ferreira também, em 2001, ela escreve sobre o saber. Ela diz assim, saber algo a respeito de um determinado objeto não quer dizer necessariamente saber algo socialmente aceito como conhecimento. Quer dizer, a gente sabe de alguma coisa, temos um breve conhecimento de algo, mas isso significa que é aceito por ser um conhecimento geral. Né? Todo mundo vê daquela forma. Não, as pessoas podem observar ou entender sobre o conhecimento de diversas formas, desde que as formas corretas. Outro ponto que ela destaca é saber quer dizer ter construído alguma concepção que explica certo conjunto de fenômenos ou de objeto de realidade. Então, as primeiras lições sobre o saber, quer dizer, o ensino e a aprendizagem. Quando eu ensino, eu aprendo. Às vezes, geralmente em sala de aula, dentro do campo secular, né, as aulas, as pessoas questionam. Se o professor está ensinando, por que o aluno não está aprendendo? Mas a pergunta é diferente. Se o aluno não está aprendendo, será se o professor está ensinando? Então, são esses parâmetros que, dentro da pedagogia, há essa discussão aí no campo secular. Os teóricos da educação estão discutindo sobre o saber, sobre a aprendizagem. Isso aí ajuda também a gente a olhar o que eles estão falando e pesquisando e trazer para dentro do campo da escola dominical, porque é uma escola dominical. Um ponto que eu gosto de destacar aqui, deixa eu colocar aqui, sobre... tem vários livros, eu esqueço agora o nome do autor, vocês devem lembrar, que ele fala sobre as leis do ensino, as 7 leis do ensino, não sei se é Bruce Wilkins, algo assim, parecido. É um livro extraordinário, ele fala sobre as leis do ensino, não que sejam 7 apenas leis, né? Mas ele enumera ali 7 para poder começar o diálogo sobre a questão do saber, sobre a questão da aprendizagem, que é algo muito interessante. E dentro desses pontos, eu gosto de citar pelo menos 4 que eu destaquei aqui, para não ficar muito longa a palestra, onde ele fala o professor que faz dissertação, o professor que chega em sala de aula, ele disserta a aula. É uma forma boa de fazer, mas não é a única. Chegar e dissertar uma aula. Outro professor que é um narrador, ele narra a aula.
é uma forma de ensinar, mas também não é somente esta. Porque quando nós falamos, vocês lembram da Marlene Lefebvre, que ela fala sobre os estilos de aprendizagem. Aqui também eu falo dos estilos de aprendizagem a partir de Celso Antunes e de outros teóricos que não são cristãos. Também concordam sobre esse aspecto. Então, cada aluno tem seu estilo de aprendizagem, tem sua maneira e seu tempo, né? Não significa que aquele aluno que já está a largos passos dentro do desenvolvimento da aprendizagem e o outro que está a menos passos não vão chegar ao mesmo lugar. Eles podem chegar ao mesmo lugar. Mas cada aluno ele aprende a seu tempo, a seu modo. E isso é chamado dentro do campo de estilos de aprendizagem. Uma das formas que diversos pesquisadores já estudaram os evangelhos, que eu gosto de abordar, é sobre o método interrogativo. Eu não vou falar sobre a metodologia ou os métodos de ensino agora, mas só para, dentro dessa lei de ensino, mostrar que não só a narração ou não só a oração ela é suficiente, mas outros fatores também são. Nós podemos dar uma aula de escola dominical só com perguntas e respostas. Jesus ele costumava dar os seus ensinos a partir de perguntas e respostas, é chamado método interrogativo. Ele aproveitava uma pergunta para poder ensinar. Ele não perdia uma pergunta. Todos que chegaram com perguntas para Jesus, vocês podem observar isso. Augusto Cury, ele olha Jesus no campo pedagógico, apesar de Augusto ser psicólogo, né? Mas ele estuda Jesus sobre esse campo da pedagogia também, porque os ofícios de Jesus, além de sacerdote, além de rei, de profeta, ele é mestre, chamado de mestre, o rabi. Então, se ele é mestre, como que ele usa o seu processo de ensino e aprendizagem para tornar o ensino excelente? E olha que os ensinos de Jesus eram excelentíssimos, e são excelentíssimos dentro dos evangelhos. Porque nós temos ali no primeiro século, voltando um pouquinho para a teologia histórica agora, a figura do templo. O templo construído por Herodes, que Roma construiu, deu para o povo judeu para buscar voto ou apoio político. A questão é política ali, lógico que eles falam assim, deu o templo entre aspas, porque eles cobraram impostos. Quando você lê lá em Mateus, as pessoas cobrando de Pedro, seu mestre não paga impostos, eram os impostos do templo. As ofertas, quando eles colocavam as ofertas no gasofilácio, desculpem, por exemplo, aquela oferta da viúva que deu uma única moeda, eles estavam observando ela por oferta no gasofilácio. Uma boa parte daquelas moedas, por exemplo, o estáter, quando eles dizimavam ou ofertavam, o estáter era para os impostos do templo. Então, todo mundo que ia para o templo devia dar oferta e eles iam guardando esse dinheiro até tirar todos os gastos do templo de Herodes. Então, observe, quando Jesus aparece ensinando, ele começa confrontando exatamente a lei e o estilo de vida dos fariseus, dos saduceus, que eram as classes políticas e de mestres do período. Com isso, ele é expulso dos templos. Ele não mais é permitido ele estar nos templos. Ele vai para a sinagoga. Nós observamos Jesus em sinagogas, que também já é antiga, elas estão presentes ali no primeiro século, quase no final, ali no início, aliás, né? No início do primeiro século, com Jesus, elas estão presentes e ele está na sinagoga. Posteriormente, ele é expulso da sinagoga. Então, aí é que ele vai para os montes, aí é que ele vai para os vales, porque ele está sendo expulso dos grandes centros de ensino, e ele, como mestre, não pôde. Muitas pessoas fazem, hoje é o contrário, eu não tenho nada a ver com isso, mas vou aproveitar o gancho aqui. Alguns deixam os templos, né, deixam as casas para subir ao monte para orar. Pode ter um perigo isso aí. Jesus ia para os montes, para os vales, porque era expulso desses lugares, das sinagogas e do templo de Herodes. Pois bem, dito isto, vejam só. Quando ele sai dos templos e da sinagoga e vai para os montes e vai para os vales, por que é que grande multidão seguiam? Sempre você vê isso. Sempre que estamos lendo os evangelhos, grande multidão o seguiam. Às vezes, até os próprios doutores da lei da época, que estavam nas manhãs de sábado ensinando o povo, não tinha ninguém nos seus templos. E às vezes até eles iam onde estavam Jesus, para poder ouvir, não tinha o público estava com Jesus. E qual que era o segredo? São diversos os segredos. A forma de Jesus ensinar, a forma de Jesus interagir com as pessoas, a relação dele com o público, e além dos milagres, lógico, os milagres é um dos maiores fatores que
que fazia com que as multidões vinham ter com Jesus. Mas um detalhe, como eu estou falando sobre o método interrogativo que Jesus usava, não só a narração, a dissertação, mas ele gostava exatamente de perguntas e de fazer perguntas. Observa o doutor da lei, diz assim, bom mestre, qual que é o grande mandamento? Vocês observam que Jesus não dá a resposta de pronto para o doutor da lei. Ele devolve a questão para ele, faz ele raciocinar e ter uma resposta. Ele devolve, ele pergunta, como que tu lês a lei? Como que você entende? Aí ele pensa e diz, bom, segundo a lei, o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz, acertou, nota 10 para esse aluno. Disserte bem, faça isto e te salvarás. Aí ele, de novo, com uma pergunta. Ele falou assim, quem que é o meu próximo? E Jesus, de pronto, não dá resposta. Ele não fala, teu próximo é fulano, ciclano, beltrano, o quê? Ele não diz isso. Ele fala a parábola do bom samaritano. E provavelmente alguns, o Flávio José disse que talvez aquele fato tenha ocorrido porque Herodes empregava 40 mil trabalhadores, 38 anos para construir o templo. Quando terminaram, eles ficaram desempregados, porque no período que Jesus está presente, julga Jerusalém e Israel altos impostos, fazendo com que o povo israelita ficam sem saúde, sem empregos, sem alimentação. Eles estão nessa situação. Quando você vê Jesus alimentando quase 5 mil pessoas, quase 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Isso num dia de semana. Estes homens, no dia de semana, não tinham emprego? De fato, eles não tinham emprego. Eles estavam sem emprego, estavam vivendo, sendo subjugados mesmo. Altos impostos, e isso fazia com que dissecasse tanto a economia quanto a questão da saúde de Israel. E no outro dia eles vão em busca de comida novamente. Estão sempre aos pés de Jesus. Então Jesus conta essa história da parábola do samaritano que estava descendo, que alguns dizem que provavelmente tem acontecido, porque quando esses 40 mil ficaram desempregados, e alguns passaram fome e foram para o mundo do crime. Mas isso é teologia histórica, algumas curiosidades também, não vem ao caso. Então Jesus conta a história e depois devolve a pergunta para o doutor da lei. Diz, quem te parece o próximo dele? O judeu? O levita? Quem é? Que são da mesma religião, da mesma igreja? Ou os samaritanos que não se comunicavam? Por que os samaritanos não se comunicavam? Essa é a questão. Eles estão ali vivendo uma rivalidade. Jesus vai no âmago dele, conta a história para mostrar que o próximo não é aquela pessoa que está dentro da minha família. O próximo é o necessitado, mesmo que eu não tenha relação nenhuma com ele, ou até, às vezes, relações de intriga, como era o caso dele. Porque o samaritano, a história do samaritano, ela é desde o Antigo Testamento. Quando abrimos a Bíblia e vemos em Reis, se eu não me engano, é 18:4, se eu não estiver enganado, se eu não me engano, quando a Síria vem sobre Israel e levam eles para o cativeiro, deixando os velhos e algumas crianças pequenas. E quando você vai ele diz povos de outras nações para habitar ali na região de Samaria, que era um estado, né? No período de Jesus eram 3 maiores estados: Samaria, Judéia e a Galileia. E trouxe gente para morar ali, gente de Ava, de Sefarvaim, de Cuxi, de Babel, e de entre outros, está relacionada lá no livro de Reis. Trouxe essas pessoas e houve uma mistura desse povo, porque o povo de Israel foi para o cativeiro, passou muito tempo. E os cuxitas, os babilônicos, os avitas, sefarvaimitas, entre outros, se misturaram porque estavam ali na região que era de Israel. Quando o povo volta de cativeiro, toda essa mistura eles chamaram de samaritano. Aí começa a briga por terra, briga pelos vales, briga pelo templo. Isso se arrasta até os tempos de Jesus. E quando Moisés está com o povo israelita, ele vai dar as leis, ditar as leis sobre aqueles que obedecem e os que não obedecem, ele sobe no Monte Gerizim e profere a obediência, as bênçãos para aqueles que obedecerem às leis de Deus. Isso no Monte Gerizim. Depois ele desce, e a segunda parte de Deuteronômio 28, ele fala de cima do Monte Ebal,
falando das maldições daqueles que não obedecerem às leis do Senhor. Então ficou conhecido o Monte Gerizim, Monte da Bênção, Monte Ebal, Monte da Maldição. Quem morava nas redondezas do Monte Ebal, ou tinha os seus templos na redondeza do Monte Ebal, era quase que amaldiçoado. E eles empurraram os samaritanos para aquela região do Monte Ebal. Por isso que a mulher samaritana tem aquela dificuldade de dizer onde que se deve adorar. Será se é no Monte Gerizim, considerado o Monte das Bênçãos, ou no Monte Ebal, que nós somos amaldiçoados ou não? Então, Jesus responde, ou dar uma lição do que é o nosso próximo, o que era o amor ao próximo, e o que é o amor a Deus, a partir de uma pergunta. Ele aproveita a pergunta do doutor da lei. Bom, mestre, qual é o grande mandamento? E ele devolve a pergunta. Então, o método interrogativo, nós podemos dar lições extraordinárias, aproveitar as questões. Acontece que hoje, como disse Rubem Alves era um teólogo, um pedagogo, um musicista, um dos grandes nomes da educação brasileira. Se destacou pelas faculdades do Rio de Janeiro. E ele disse assim, a questão nós precisamos voltar a ser criança, porque nós não fazemos perguntas, principalmente em relação à Bíblia, em relação a Deus. E as crianças fazem muita pergunta. E é aonde nós devemos respondê-las, todas. E o que nós fazemos com as crianças? Nós calamos elas. Pode observar que quando as crianças estavam aproximando de Jesus, os discípulos queriam barrá-las. E deixar e vir após mim. Ele deu atenção para a criança, para jovens, o jovem rico, para adultos, para idosos, para mulheres, principalmente as mulheres que no primeiro século eram rechaçadas a nada, eram renegadas, e ele dá essa atenção total. Então, Rubem Alves diz assim, que hoje nós crescemos, os pais, os amigos, os professores, os mais próximos, mandando nos calar, porque sempre queríamos saber. E aí, depois de adulto, nós não temos dificuldade, aliás, depois de adulto, agora nós temos dificuldade de formular perguntas. E o método interrogativo, ele é extraordinário. Você pode chegar em sala de aula e perguntar quem que a lição? Alguém vai responder. O que você entendeu da lição? Alguém vai responder. E a partir daí começa uma aula excelente. Excelente. Então, Rubem Alves, ele disse assim que, um dos escritos dele, ele escreveu mais de 185 obras, mas entre um deles, ele diz assim, que ele estava no apartamento, que o hobby dele, quando ele se estressava com os livros, ele ia para a marcenaria, tinha serra tico, tinha trem na serrote, onde ele desestressava de tanta pesquisa, de tanta leitura. Eu não pesquiso tanto quanto ele, mas às vezes a gente fica cansado. E eu vou para a música, na hora de tocar, de cantar. Então, veja só, ele disse que ele estava no apartamento, aí ele estava no momento desse de estresse, e ele foi para a marcenaria, ia fazer uma banquinha, quando a empregada dele chegou, uma menina de 5 anos entrou e viu ele com trena, com serrote, com serra tipo com madeira, com gaveta e tudo. Ela olhou para a trena e perguntou, o que é isso? Ele poderia dizer, olha, eu estou trabalhando, vou acompanhar sua mãe, por favor. Ele não, ele disse, essa é uma trena. E ela, para que serve? Ele falou, para medir. E ela, como mede? Ele disse, vem aqui que eu vou te ensinar. Abriu a trena e começou a dizer, isso aqui é o centímetro, isso aqui é o metro, vermelho, deu uma aula para ela de matemática. Ele aprendeu a ordem ali de questões. Então, aí ele toma como exemplo exatamente isso. As pessoas perguntavam para Jesus. Os doutores da lei perguntavam para Jesus. E Jesus respondia as questões. Então, são métodos que nós podemos também ajudar em sala de aula com perguntas. Não todas as aulas perguntam, porque tem gente que já é tímido de natureza. Mas os que gostam de perguntar e questionar, tem espaço. Geralmente as pessoas tolhem, né, os que fazem pergunta. É uma aula. Não, depois a gente vai no final. Tal. Não é uma palestra, é uma aula. Uma palestra é diferente. Você tem um conteúdo, mas todo mundo está com conteúdo em sala de aula. Todo mundo estudou a lição diariamente. E, às vezes, só o fato questionável, o método interrogativo, já seria uma aula. Não significa que você vai, ou nós daremos aula todos os domingos através do método interrogativo. Então, é um dos pontos que eu gostaria de abordar aqui, que eu falo também aqui. Outro ponto, que agora está no meu livro, essa parte, para a relação do ensino e da aprendizagem do professor e aluno, é bom falar sobre duas coisas.
a primeira coisa que torna a aula boa, que torna o ensino-aprendizagem excelente, como é o tema do meu livro. Esse é o que nós vamos sortear, tá? Fica até o final aí, que vamos sortear no final aí, vamos ver quem vai ser o ganhador. Primeiro ponto é gostar, conhecer a matéria que ensina. Eu sempre digo isso nos meus seminários, simpósio. Eu estava, antes da Covid-19, nós estávamos no simpósio passei em Brasília e depois fui para Pará. Eu estava dizendo exatamente isso. Conhecer a matéria que ensina. Qual que é a ferramenta do cristão, do professor, principalmente, do professor de escola dominical, de todo cristão? É a Bíblia. Primeiro ponto, a leitura completa dela. Você ler, fazer a leitura dela capa a capa. Primeiro ponto. Aí depois, o estudo sistemático. E a leitura da Bíblia ela não é igual a um livro, igual a um jornal. As pessoas, alguns leem, eu costumava dizer em sala de aula, quando eu estava na faculdade ensinando os alunos, não se deve ler de helicóptero a Bíblia. É meditação. A Bíblia sempre ela vai chamar para esta responsabilidade. Meditar. Na tua lei, medita. Não lê. Você lê e para meditar. Porque é na meditação de um texto, na busca do entendimento de um texto, é onde o Espírito de Deus entra com a revelação e com o entendimento. Stanley Orton ele já dizia na sua teologia sistemática, é conhecidíssima, que Deus é quem se revela, ele é quem faz se conhecer. Né? E ele, em comunhão com Paulo, diz assim que o conhecimento divino é diferente, a sabedoria divina é diferente, e a inteligência, que são coisas diferentes. E Paulo fala dos três fatores, conhecimento, sabedoria e inteligência. E dentro do campo pedagógico também falamos de conhecimento, de inteligência e de sabedoria. A inteligência, cada um pode ter sua inteligência. Tem um francês chamado Gordon Harvey, ele fala sobre as inteligências múltiplas. As inteligências musical, não é todo mundo que vai ser um gênio, mas existem pessoas que nasceram com aquela inteligência musical, inteligência corporal, e entre outros. Né? É o tema. Então, o professor ele deve conhecer a matéria. Eu estive no estado do Pará, ainda quando era adolescente, eu tinha aproximadamente uns 12 anos de idade, fui para uma convenção no estado do Pará. Se tiver alguém do Pará aí, um abraço. Meu pai, ele era auxiliar de um pastor, não era presidente como é hoje, ele auxiliava um pastor. Na hora da inscrição, havia da onde o pastor pastoreia, qual lugar, o nome. Aí uma das perguntas que eu não esqueço, com 2 anos de idade, o secretário perguntou para o pastor presidente, que era pastor do meu pai, disse assim, o pastor gosta de ler? Ele disse assim, eu gosto de ler muito. Ele perguntou, o pastor já leu a Bíblia toda? Ele disse, não, nunca li a Bíblia inteira. Aí ele levou uma lavada. Disse, mas meu pastor, o que você está lendo se nunca leu a Bíblia inteira? O que você está ensinando para a sua igreja? Seu ofício é pregar e ensinar. E ele ficou envergonhado. E na sequência já vinha o meu pai também na fila para responder as mesmas perguntas. Mas como ele ouviu o diálogo, quando chegou a vez dele, o secretário perguntou, o pastor gosta de ler? Meu pai não tinha lido a Bíblia inteira, já sabia da pergunta. Falou, não, eu gosto de ler mais ou menos. Aí a pergunta veio, o pastor já leu a Bíblia toda? E ele disse, não. Aí ele disse, então você precisa ler a Bíblia, você é pastor, você ensina. Isso foi uma lição, e isso eu nunca esqueço mais. Então eu trago essas ilustrações para dentro das minhas palestras, dos simpósios, que o professor ele deve conhecer a matéria que ensina. E dentro dessas matérias, elas se dissolvem, ou aliás, elas se abrem. Por exemplo, não só a Bíblia, porque a Bíblia, a teologia sistemática, já colocou cada assunto bíblico em seu lugar. Esse é o papel da teologia sistemática. É pegar a cristologia que está dita de Gênesis e Apocalipse e ajuntar ela e colocar em uma coluna. Pegar sobre a doutrina da Trindade, que fala de Gênesis e Apocalipse, onde estiver na Bíblia, e colocar em um lugar. Você vai na teologia sistemática, está tudo no local, você estuda. Então, conhecer a matéria que ensina é exatamente isso. Vai que a lição venha falando sobre o tabernáculo. Eu nunca li sobre o tabernáculo, eu não conheço. Então, o professor ele corre e se aprimora sobre a doutrina do tabernáculo para ele poder ensinar. E a maioria das doutrinas bíblicas, elas são interligadas com outra. Se você for dar aula de tipologia bíblica, se vier uma lição na escola dominical,
como já veio, falando sobre tipologia bíblica, e a gente não domina a escatologia ou outra doutrina, vamos ter dificuldade de dar uma boa aula de tipologia bíblica. Então, nós vamos ter que conhecer outra disciplina antes de falar. Então, lógico, isso não é do um dia para a noite, né, gente? A maturidade cristã, o conhecimento, ele é progressivo. Nós vamos crescer naquilo que Paulo disse, para que cada um cresça quando Cristo deu uns para pastores, doutores, presbíteros, profetas, querendo com isso o aperfeiçoamento do santo, porque todos cresçam, chegam à estatura de Cristo. Ele não está falando da estatura física, vocês sabem disso. Ele está falando na questão do conhecimento, da construção do conhecimento. Então, isso é a longo prazo. Mas nós que já estamos empenhados aí na tarefa do ensino da aprendizagem, devemos buscar esses conhecimentos, conhecer a matéria no todo. E outro ponto agora que eu abordo, que também está no livro aqui, é gostar da disciplina. Não, essa escatologia eu não domino, manda outro professor. Você tem que gostar da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é contínua. Quando o salmista disse, na tua lei medita de dia e de noite, ele não está falando que nós devemos ficar 24 horas com o olhar na Bíblia. Mas ele está falando de questão de constância, constante na leitura. Sempre, todos os dias, uma meditação. Então, gostar da Bíblia, gostar da leitura, e gostar da disciplina, gostar da escola dominical, ou gostar de qualquer assunto. Se não gostamos, precisamos estudar e gostar deles, porque é o gostar que faz nos aprender. Se você, ou qualquer um, que for estudar música e quer aprender a tocar violão, mas não gosta de violão, não gosta de música, não gosta, será dificuldade de aprendizagem. Então, nós precisamos gostar. Um outro ponto é gostar dos alunos. Tem professor que ele só gosta da mesa pronta. Chega com a aparelhagem dele, dá aula e não tem o diálogo depois. Não tem feedback com seus alunos. Não conhece, não dialoga, não tem aquela afetividade. Isso faz parte da afetividade. Desde a época de Vygotsky, que era de procedência judaica, mas que nasceu na Rússia. E os escritos dele são lidos até hoje nas faculdades de pedagogia, sobre a questão da interação para a aprendizagem, a relação entre alunos para a aprendizagem. Isso é válido. Então, Cristo ele traz isso, ele tinha relação com seus alunos. Observe que ele pega 12 pessoas. E por que Cristo não vai na classe dos saduceus, ou dos essênios, que eram um dos mais intelectuais da época? Pega os essênios, eu vou escolher só os essênios para ser meus discípulos, grandes leitores, colecionadores de livros. Ele não faz isso. Ele prefere pegar pessoas que estão na matéria bruta, mas eles deixaram eles um excelente aluno, porque a forma de Cristo trabalhar com seus alunos foi uma forma de afetividade, de relação, de interatividade. E isso houve entre Cristo e o discípulo uma demanda muito grande para que o ensino de Cristo fosse com excelência. A ponto de as pessoas dizerem, quem que é essas pessoas que estão falando? Esse que está dando o discurso aí? É Pedro. O pescador? Quem que lhes ensinou a falar assim? Você vê isso em Atos, no capítulo 1, capítulo 2. As pessoas olhando para a aprendizagem de Pedro em relação à matéria que ele aprendeu, e agora ele ensinando outras pessoas, porque o ídolo de Jesus foi isso, e de ensinar as nações. E ele vai, então, tem essa admiração das pessoas, porque o ensino dele também era com excelência. Então, nós precisamos gostar dos alunos. Mas eu peguei agora para dar aula na classe dos adolescentes, mas eu não gosto de dar aula para os adolescentes, eu gosto de dar aula mais para jovens, os adultos. Mas nós precisamos, para que o ensino tenha essa excelência e tenha o resultado adequado, precisamos gostar dos alunos. Não interessa que tipo de classe etária que nós estamos ensinando. Outro ponto é conhecer os alunos. É um dos pontos que eu abordo aqui, a partir da pedagogia. Nós devemos conhecer os alunos. Porque a partir do momento que conhecemos o aluno, nós sabemos a dificuldade de aprendizagem que ele tem. E eu dou um exemplo para vocês. Nós pegamos a classe dos jovens, aqui em Vaza Grande. Vaza Grande ela é colada, para quem não conhece o nosso estado aqui, ela é colada em Cuiabá, é uma cidade só. O que divide é o rio. Tem o rio Cuiabá e divide de um lado Cuiabá e outro Vaza Grande. Nós viemos para Vaza Grande para ensinar a classe de jovens, da palestra, da aula, escola dominical.
E nós viemos. E como a igreja aqui de Vaza Grande é próxima à Universidade de Vaza Grande, a maioria dos nossos jovens faziam curso na faculdade. E às vezes eles iam perguntar para os professores alguma questão que eles não sabiam e os professores não sabiam responder. Mas o fato é que nos primeiros 4 meses de aulas com esses alunos, eu tive dificuldade de processar o ensino-aprendizagem. Parece que havia um desinteresse, o que a gente propunha eles não faziam. Aí eu mudei a tática. Eu fui conhecer os alunos, ir na casa deles. No que você trabalha, meu filho? Na casa de cada um. Você trabalha no quê? Como que é a relação do teu pai, da tua mãe, da tua família? E fui ver. E eu vou dar exemplo de só dois alunos, para vocês terem ideia. Eu cheguei na casa de um dos alunos, que era um jovem na época. A mãe dele, ela teve ele no prostíbulo. Ela era uma prostituta. Ele não tinha a figura do pai, cresceu sem a figura do pai. E os professores, os pastores e os líderes que ele teve não tiveram proximidade dele. Então ele tinha dificuldade porque nunca teve afetividade com uma figura masculina dentro de casa. E os professores não conseguiam entrar na mente dele para fazer com que ele estudasse, aprendesse, etc. Mas a partir do momento que eu fui na casa dele, vi a dificuldade, ele precisava ter uma figura paterna, eu adotei ele. E ele passou a ver em mim, como professor, como uma figura paterna. Então, agora, as dúvidas ele vinha perguntar, me ligava, passava em casa, tomava café. A aprendizagem desse aluno na escola dominical, ela mudou. Ele passou a valorizar o que eu dizia, anotar, escrever, estudar, ouvir as sugestões do que eu dizia para ele. Sabe o que foi o resultado? Ele ficou tão afeiçoado com a minha pessoa que ele disse, eu vou fazer a teologia também. Eu quero aprender. E fez no Seminário Batista aqui de Cuiabá. Depois ele foi para a faculdade, fez arquitetura, casou, hoje é um obreiro da igreja. Faz tempo isso aí. Para você ver a questão de conhecer os alunos. Porque você muda o seu plano, o seu projeto, a partir da vida de cada aluno. Nem todos os alunos têm a figura do pai em casa, que levanta cedo, manda ir para o colégio. Eles não estão acostumados com essa rotina. Tinha um outro aluno que o pai era alcoólatra, não sara do álcool. Amanhã, segunda, terça e quinta e sexta, sábado, domingo, e ele não sara do álcool. Então ele não sabe o que é a figura do pai em casa, é um alcoólatra. Então ele tem dificuldade de relacionamento por causa ele olha para o pai e é um alcoólatra, ele se entristece, fica com raiva, e quando chega na figura do ou chegava, pelo menos na minha época, na figura do professor, ele não conseguia ter essa relação porque ele não tinha em casa. Eu fui na casa dele, conversei com os pais, com a mãe, criamos um círculo de amizade, eu ia para as minhas pregações, pegava ele, levava para devolver em casa, ia para os seminários, levava, deixava ele. O resultado desse menino foi muito grande. Ele começou a prestar atenção na sala de aula. Começou a discutir o que é um pai, um líder em casa e na igreja, a figura do pastor. Como ele não via a figura do pai em casa, ele não via a figura do professor, não via a figura do pastor. Mas a partir daquele momento adotivo que nós criamos na vida dele, ele começou a prestar atenção nas aulas, a fazer leituras da Bíblia, a mudar. Hoje é um advogado da igreja, fez o direito, fez outras coisas, advogado. Então, são essas questões que eu coloco aqui, por exemplo, conhecer os alunos, não é só dizer, teu nome é fulano, ok. Mas o dia a dia desses alunos, qual a dificuldade? Tem pessoas na igreja que eles trabalham o dia inteiro na obra, na construção. E como que nós vamos lidar na hora do cochilo da escola dominical? Qual a forma, qual o método que nós vamos adotar para chamar a atenção para que aconteça o processo? Porque, às vezes, eles estão com boa vontade de estarem ali na escola dominical, mas a fadiga do trabalho e o método não é chamativo. A forma que ensinamos não está cativando, não está despertando o sono. Então, essas questões de aprendizagem, elas são interessantes. Não é minha essa ideia de dizer conhecer os alunos, não é minha. Eu tomo por base outros teóricos que fizeram isso. Eu apenas pus em prática quando eu li o livro Ensinando para Transformar a Vida de Hendricks, que é um professor no seminário teológico dos Estados Unidos. Ele disse assim que
Quando ele dava aula na Faculdade Teológica Americana, tinha os alunos que ficavam internados, o apartamento dos alunos, os professores do outro lado. Então, não tinham aquela relação de professor-aluno nem fora e nem depois da aula. E ele fez o quê? Saiu do seu aposento de professor para estar com os alunos alguns dias, dormindo ali no aposento dos alunos. Aí ele passou a conhecer quem eram os alunos que tinham dificuldades, quem era que veio da cidade, quem veio do interior, quem estudou na faculdade privada ou particular ou pública. E a partir daí ele começou a conhecer como que trabalha a mente de cada aluno. E ele pôde elaborar projetos, planos, criatividades, grupo de verbalização, grupo de observação, para que os alunos fossem aprendendo cada um ao seu estilo, ou que o ensino alcançasse os estilos dos alunos, os estilos de aprendizagem de cada um. Então, eu internalizei isso e fui colocar em prática na questão de conhecer os alunos. Tanto na faculdade nós fazíamos isso, eu fazia isso, visitar a casa de alunos para poder saber qual é o seu modo de operante, modo de vida de cada um, para ajudar no plano de aula, no projeto de ensino, plano de ensino ao longo do semestre, para cada aluno. Ele, graças a Deus, sempre tive boas relações e os alunos sempre, eles não reclamam, né? A maioria, sem dúvida, agradece. Então, conhecer os alunos, conhecer outras coisas também. Quando eu falo de disciplina, não é só conhecer a disciplina, conhecer outras coisas. O professor deve estar atualizado com a política, atualizado com a ciência, com o mundo moderno. Porque tem muitos que só focam na lição, não trazem nada do que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que está acontecendo dentro da ciência. O professor deve estar sempre atualizando, está fazendo essa busca, porque, às vezes, você traz um fator externo para um fator interno, fala um fator externo que é fora, secular. Para dentro, interno, o que eu digo é a disciplina, é a aula, é a lição, é a Bíblia, para ilustrar e trazer exemplos, e as pessoas vão ver que você está preparado, ou que nós estamos preparados, e vai prestar mais atenção naquilo que estamos falando. Então, sobre o ensino, né, os estilos de vida, eu falo no livro alguns estilos de vida, né? Eu não falo todos, mas, por exemplo, os reflexivos, aluno que eles refletem, que anota, os teóricos, pragmáticos, eu não vou dizer aqui porque nós vamos fazer o sorteio do livro, e aqui está um pouquinho de cada um, não todos e não denso, mas resumido, falando sobre os alunos ativos, os alunos reflexivos, os alunos teóricos, pragmáticos, os alunos que aprendem ouvindo. Tem pessoas que gostam de ouvir, não gostam de falar. Outros já querem expor, querem contribuir para a mão. Então, nós devemos trabalhar com o outro. Há aqueles que são sinestésicos, gostam de fazer, gostam de anotar. Você está falando. Então, trabalhar com todos eles. A escola dominical, elas geralmente ainda é a questão que a gente diz assim na pedagogia, cuspe-giz. O professor se apresenta, em boa parcela, não estou dizendo que os lugares são assim, né? Isso está melhorando. Cada dia, através de simpósios, sugestões, nós viemos melhorando. Mas uma boa parte, principalmente na época de 80, 70, 80, até 90, era cuspe-giz. O professor falava, os alunos ouviam. Os alunos ouviam, o professor falava o tempo todo. Quando havia um quadro negro, já era um sucesso. O quadro branco agora, né, com o giz especial atômico, um sucesso. Com o passar de 2000 para cá, e que as sugestões, né, os simpósios, é que começam a aparecer as questões como diz, não é os métodos, mas os recursos, né, os recursos pedagógicos serem utilizados. E são diversos recursos. Né? Na segunda obra que nós estamos lançando aqui da série, eu falo sobre os recursos que nós temos, sejam eles. Mas alguns não têm condições de comprar um data show, de comprar um flip chart, entre outros. Mas e os recursos naturais, que são ricos, né, da própria natureza? Nós podemos. Cristo fez uso disso aí, dos recursos naturais, de figuras. Né? É válido ainda aquela pesquisa antiga que os simpósios da década de 60, 70, 80, 90 falavam sobre os alunos que conseguem armazenar uma certa porcentagem só ouvindo. E os que ouvem e vê alguma coisa, aumenta a produtividade. Isso é válido. Os que ouvem, vê e fazem. Os que ouvem, vê, fazem, fala. Aumenta
a quantidade de conhecimento que eles adquirem. Isso é válido, é científico isso aí. Isso é uma verdade. Então, por isso que nós devemos fazer uso dos sentidos. Os alunos, ou nós, os humanos, aprendem pelos sentidos do corpo. Nós temos 5 sentidos. E fazer uso desses 5 sentidos, talvez na escola dominical dificilmente a gente faz uso dos 5 sentidos, mas fazemos sempre uso não só de um sentido, não só do ouvido, mas do ver, do falar, alguma coisa, levar esses alunos para essa interação, porque o ensino ele vai se tornar mais produtivo nesse aspecto aí. Tem dentro da pedagogia os chamados 4 pilares da educação. Eu vi o Jacques Rousseau, que é um antigo filósofo, educador, falando sobre os 4 pilares da educação. Então, ele diz assim que entre esses 4 pilares, o aprender é o primeiro, o conhecer é o segundo, o fazer é o terceiro, o viver é o quarto. E eu me apropriei desses 4 pilares de Rousseau e coloquei no livro aqui sobre a forma pedagógica de ensino da escola dominical. Então, eu falo sobre o aprender o quê? Aí ele vai dizer o que você deve aprender, as ciências do período. E eu digo que a aprendizagem é com nós, aprender a palavra de Deus. Porque o ide de Jesus foi exatamente esse. Ide e ensinar. E Marcos, quando ele disse, foi isso. Ide e ensinar as nações. Ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. E quando nós fazemos uma busca nos evangelhos, percebemos que Jesus mais ensinou do que pregou. Isso está dito nos evangelhos. Ensinar é diferente de pregar. Nem vou discutir essas questões, os irmãos sabem disso. E ele mais ensinou do que pregou. E o que Jesus ensinou? Meu irmão, quando nós abrimos a Bíblia em Mateus, o que as referências de Mateus, as notas de rodapé do livro de Mateus, nos remete para os profetas, é extraordinário. Logo no primeiro capítulo, se você for fazer isso, pega o primeiro capítulo e vê o que está citando dos profetas, tanto os maiores como os menores. É extraordinário. Está citando as Escrituras, que era, naquele período ali, o Antigo Testamento. Então, eles ensinavam exatamente as Escrituras, porque tinha uma aprendizagem delas. Os judeus, principalmente, que tinham que decorar, quando o menino, o homem, fazia 12 anos de idade, era o bar mitzvah. Era a passagem dele para a maturidade agora. Seria responsabilizado agora se infringisse as leis. Até 12 anos, se ele estivesse infringindo as leis, não haveria a punição sobre isso. Mas quando ele recitava a Torá, colocava a mão sobre ela. Eu só vou ligar o meu computador que está acabando. Só um minutinho, eu estou ligando o meu computador, que a bateria está acabando aqui, não estou conseguindo fazer a ligação. Eu já retomo novamente. Então, o menino era o bar mitzvah, era com 12 anos de idade. Os gregos eram com 16, 17, que tinham bar mitzvah, e os romanos eram com 18 anos, quando ia para o exército. Mas aos 12 anos ele tinha que fazer a recitação da Torá, e a partir dali, se ele infringisse qualquer lei, era cobrado, ele ia pagar, se fosse questões seja ela qualquer tipo de a punição, até a morte, ele era responsabilizado por isso. Então eles aprendiam. Então, o que nós aprendemos? A nossa regra de fé e de prática, né? É a Bíblia. E conhecer não somente ela, mas conhecer, como eu disse a princípio, Cristo pega pedras brutas que eram discípulos e pegam elas lapidadas. Até com a questão do perdão, Pedro ele é ensinado. Pode observar a questão do perdão. Eu não sei se é claro que vocês se lembram quando Cristo ele se dá com Pedro, quando ele está dizendo assim, eu vou ter que me ausentar por alguns momentos e depois volto. Aí os discípulos se entristeceram e fizeram uma pergunta para Jesus: para onde tu vais? Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí Pedro é o que entra e toma a frente e diz assim: para onde que tu vais que nós não podemos ir? Eu posso ir, se por ti eu daria até a minha vida.
E Pedro é o único discípulo que ousa discordar do seu mestre. É porque nós não temos a noção do que era um rabino naquela época, o que era um mestre. Você não discordava de um mestre. A questão da relação do ensino, da aprendizagem, escola, aluno, nesse período aí do primeiro século, é diferente da relação aluno da atualidade. Nós devemos ler não com a mentalidade de agora, o que é a relação de um aluno. Principalmente os rabinos, os filósofos, por exemplo, quando diz assim, Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel, é que Paulo foi morar com Gamaliel. Era assim que funcionava, era pago para conviver com ele, aprender a forma que Gamaliel sentava, se vestia, levantava, falava, relacionava. Esse era o ensino de aprendizagem deste período. Então, essa relação ela é presente ali com Jesus, os rabinos. E Pedro, mesmo assim, ele fez várias normas e é o único que ousa discordar do mestre. Ele diz, para onde tu vais? Eu entregaria a minha vida por ti. Jesus, tu entregaria a minha vida? Não. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E Pedro discordou de Jesus que não negaria. Mas Mateus, no capítulo 28, ele dá um fato interessante. Ele diz assim que não só Pedro disse isso, mas Mateus diz que todos disseram o mesmo. Disseram, nós vamos entregar a minha vida por ti. Pedro disse, Tiago, André, João, nós vamos. E Marcos ele relata que quando prenderam Jesus, todos fugiram. Mas como Pedro era uma espécie de líder, logo após a ressurreição, ou aliás, logo após o galo cantar, Pedro negou. E quando Pedro negou, Jesus olhou. Lucas ele dá um detalhe imprescindível. Ele diz que Jesus olhou e viu Pedro. Quando os olhares se encontraram, aí Pedro abaixou a cabeça, se lembrou do que o mestre falou e chorou amargamente. Mas o olhar de Jesus não foi de condenação, não foi de te pegar porque você me negou, não foi isso. Logo após a notícia da ressurreição, aí já é João que diz, no capítulo 21, que as mulheres disseram, oh, o homem ressuscitou. Pedro e João foram correndo, e Pedro corria mais do que João. Mas Pedro se lembra que negou, ele freia. E João passa e entra no sepulcro, e o sepulcro estava vazio. E Jesus disse para Maria Madalena, um detalhe interessante, eu estou falando de questão de ensino e aprendizagem, a forma que o professor Jesus, o mestre, está agindo na vida de Pedro para transformar, porque o papel do professor ele não é só ensinar o conhecimento, mas como Hendrick diz, né? Ensinar para transformar vidas. Esse é o nosso papel. Nós ensinamos a alunos local para transformar a vida desses alunos, transformar em pessoas melhores, transformar os que têm mágoa, que têm dificuldade, que têm uma série de problemas, transformar eles em melhores. Esse era o papel de Jesus, transformar discípulos. Então, Pedro, ele freia e observe que Jesus disse para Maria Madalena. Maria Madalena fala para os discípulos se reunir no cenáculo que eu vou estar com eles. Ela falou, mas vem aqui, Maria Madalena. Um detalhe interessante que João relata. Diga para Pedro não faltar. Ok, Pedro não faltou. No dia que Jesus disse, pais estejam convosco dentro do recinto, Pedro estava. Mas Jesus não dirige a palavra a Pedro. Fala com todo mundo, dá as instruções, mas não dirige a palavra para Pedro. E Pedro era um dos líderes. Vocês podem observar que antes desses fatos, Pedro ele está presente e participando das discussões e dos ensinos de Jesus em todos. Mas nesse dia, Pedro está quieto. Jesus não dirige a palavra, nem ele, porque ele está envergonhado. Tomé não estava. Tomé, quando contaram para ele, disse, olha, se eu não ver, eu não vou acreditar. Na segunda reunião, Tomé estava. Pedro também. Jesus não dirige a palavra para Pedro. Dirige a palavra para Tomé, tira a dúvida de Tomé e se ausenta. Com essas duas ignoradas de Jesus, Pedro disse assim em São João 21, eu vou pescar. É como se ele dissesse, eu falhei na missão. Eu não aprendi com o meu mestre. Eu não fui o suficiente para agradá-lo. É como se ele estivesse dizendo, não está dito isso nos evangelhos, porque eu sempre costumo dizer assim que os evangelhos e a Bíblia, ela conta os fatos. Os detalhes ficam por conta da teologia histórica, dos livros, da pesquisa, da nossa imaginação. Mas era como se Pedro estivesse dizendo isso. Eu falei, eu vou voltar para a minha antiga pesca. Aí, nesse terceiro encontro, é que Jesus dirige a palavra para Pedro. Quando pegaram as redes, 153 grandes peixes,
Disseram, é o Senhor. Pedro pulou do barco para trás. Os demais pularam para frente para encontrar com o Senhor. Pedro ficou. Até que ele viu que Jesus não ia desistir dele, que Jesus não desiste fácil das pessoas. Aí ele veio. Aí há o diálogo. Pedro, tu me amas? A primeira vez. Pedro, tu me amas? A segunda. Pedro, tu me amas? A terceira. Ele negou 3 vezes e precisava ser curado dessas 3 vezes. E observe que a lógica humana é diferente. Jesus poderia dizer, Pedro, você falhou, você pecou, você não me negou, você vai ficar lá, vai voltar para a fila, como nós fazemos hoje, né? Ele não. Perdoou Pedro e colocou ele, apacenta meus rebanhos. A partir de Jesus, Pedro foi líder da igreja em Jerusalém. E nós não vemos mais Pedro negando a partir da... Ele foi curado, ele teve reconhecimento, ele conhece o que é a onipresença de Deus, ele está pronto a aprender. E ele aprendeu, porque você não vê mais Pedro negando. Quando Pedro e João apanharam do Sinédrio, bateram nele, falaram, não vamos matar vocês. O Sinédrio tinha poder para matar de tal forma que deram para Paulo, poder para tirar a vida dos que eram considerados heréticos. Mas disseram para Pedro e João, nós não vamos matar vocês, mas vamos dar uma surra em vocês e tem um detalhe, nunca mais falem no nome desse homem. Aí em Atos 4:12, Pedro vai dizer, olha, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. E diz o texto que eles saíram felizes e alegres porque conseguiram sofrer um pouquinho pelo nome de Jesus. Quer dizer, houve uma aprendizagem na vida de Pedro ou não houve? Houve uma transformação na vida de Pedro ou não houve? E a pergunta é, nós como professores de escola dominical, pastores que somos, está havendo uma aprendizagem na vida da igreja ou não? Como que nós identificamos a aprendizagem? Como que nós avaliamos ela? Está havendo uma transformação a partir do ensino ou não? Eu acredito que eu vou trabalhar logo uma pesquisa, ou talvez um artigo, um livro, sobre essa questão. Como que nós vamos avaliar a aprendizagem? Como que nós avaliamos a aprendizagem na escola dominical? Chegue em sala de aula e pergunte para o seu aluno assim, ó, em 2019, qual que era o tema da lição do terceiro trimestre? Se ele se lembrar, é porque ele aprendeu. Quais são os assuntos que foram tratados? Qual é o livro ou assunto? Do terceiro trimestre de 2019. Às vezes até nós não sabemos. E Rubem Alves dizia assim, que a aprendizagem ela faz o seu papel depois que o esquecido faz o dele. Do que eu estou dizendo para vocês agora, que estão me vendo e ouvindo, eu não vou dar 100% do que eu estou dizendo. Talvez 30%, 20%. Então, a aprendizagem que vocês estão tendo com essa palestra são os 20% que vocês se lembrarem. O Benhava dizia isso. Né? Depois que o esquecido faz o trabalho, que nós esquecemos de tudo que aprendemos numa sala de aula, o que ficar armazenado, o que nós se lembrarmos, é a nossa aprendizagem. É aí que nós aprendemos. E isso seria interessante trazer para dentro da escola dominical e fazer esta averiguação, né? A aprendizagem somática, a avaliação somática, fazer uma avaliação somática, avaliação diagnóstica, uma avaliação emancipativa, qual que é? Como que nós estamos aprendendo? Como que meus alunos estão aprendendo que o processo de ensino e de aprendizagem? Como que está havendo a aprendizagem? A porcentagem, a forma? Seria interessante a gente fazer isso. Porque a aprendizagem não é só ouvir. Nem todo mundo que está ouvindo, está concordando, está participando, está ficando a aprendizagem do conteúdo ou do ensino na sua vida. Então, é bom nós pensarmos nesse fator também, da avaliação no processo de ensino e da aprendizagem. Aprender a fazer, né? Eu estou falando dos pilares, os 4 pilares da educação, que já colocou no meio pedagógico, eu estou trazendo ele, copiando, compilando, ou me aproveitando deles e fazendo um contexto pedagógico aqui dentro da escola dominical. Então, aprender a fazer. Os discípulos aprenderam a fazer, Jesus sempre mandava eles fazerem algo. Sempre mandava. Porque ali é nas tarefas que nós vemos aonde que eles estão errando. Eles sempre estavam ou saindo para expulsar ou fazer alguma coisa. Tinham atividades. Aprender a fazer. As nossas atividades em sala de aula, quais são? Qual é a cobrança que nós temos com os nossos alunos? Aprender a viver e aprender a ser.
a vivência com todo esse contexto de ensino e aprendizagem. Qual que é a nossa vivência com isso? Não precisa, quando eu falo da pedagogia, eu estou dizendo que para você ser um bom professor, tem que fazer a pedagogia. Eu não estou dizendo isso. Tem gente que já desenvolve, por natureza, sem ter esses preceitos da pedagogia. Ela só é uma ajuda, só é uma ferramenta a mais, só agrega. Algo que agrega, os norteios nos direciona. Eu vejo assim, essa ciência. Mas não significa que todos têm que fazer uma pedagogia para ser um excelente professor. Nem todos. Tem pessoas que são excelentes professores e já usam essa, às vezes, sem conhecer, mas já dão uma excelente aula. Então, aprender a viver, aprender a ser, é um fator preponderante que ajuda nesse aspecto. Outro ponto que eu agora quero abordar, deixa eu ver o horário aqui, 8h15 ainda, né? No meu horário aqui é 8h15, Mato Grosso, é 9h15 para vocês. Abrangência do ensino na aprendizagem. Por exemplo, a atenção, o interesse e o professor. Se o aluno ele não tem atenção para a disciplina e nem o professor consegue buscar a atenção dele ou o interesse dele, a aprendizagem não acontece. Ele tem que se interessar, tem que ouvir e se interessar, tem que prestar atenção, tem que querer. A aprendizagem não acontece sem uma atenção específica, uma atenção para a escola dominical, não só na questão da aula. Não é só, quando eu falo da questão da atenção, eu não estou dizendo só no momento que os alunos devem estar olhando no professor na hora da aula, não é esse aspecto. A atenção da igreja para a escola dominical, porque em muitas igrejas, como eu verso mais pelo Mato Grosso aqui, em muitas igrejas, parece-me que a escola dominical é um departamento separado da igreja. A igreja faz grandes investimentos em construções, muita soma de dinheiro em construções ou qualquer outro evento. Mas quando é para o caso da escola dominical, eles dão menos atenção. Então, essa é a questão. Como que nós vamos querer ou cobrar no ensino de excelência se nós mesmos, na igreja de uma forma geral, administrativamente, não damos uma atenção específica para a escola? Uma vez eu fui coordenador aqui em Vaza Grande e nós elaboramos um projeto pedagógico para a escola dominical. Então era necessário quadros na escola dominical, ferramenta, data show, sala de aula climatizada, todas as ferramentas, né? Inclusive uma biblioteca. E partimos para essa criação, com secretários, com qualificações para professores. Foi uma longa caminhada de 3 anos. Mas a maioria da igreja estava envolta na construção de uma casa pastoral. E parece-me que a escola dominical ela estava sendo um empecilho no domingo para os irmãos, porque todos deveriam ser recrutados para trabalhar no mutirão, aqueles que não conseguiam vir durante a semana. Lógico que existem as exceções, mas sempre isso é uma falta de atenção para a escola dominical, para o processo de ensino e aprendizagem. E como é que nós queremos que uma igreja ela chegue a uma maturidade cristã se nós não damos esta atenção devida? Outro fator que eu falo é sobre o interesse. Temos interesse, de fato, os alunos, porque parece-me que a educação é um problema brasileiro. Por que os governos dificultam a questão da educação no governo? Porque eles vão aprender a votar. Essa era a questão do Paulo Freire. Os alunos vão entender de política, eles vão saber diferenciar um voto do saco de cimento, de um milheiro de tijolo, e vão fazer as suas escolhas. Então, é melhor não educá-los. E parece-me que em certos ministérios também é assim. Os alunos não podem saber o que faz o pastor, que o ministério pensa o processo. Eles vão questioná-lo e não pode estar questionando. Quem disse que não? Não são pessoas pensantes? Então, despertar o interesse dessas pessoas seria interessante. O professor ele tem isso. Aí, em sala de aula, idem para a sala de aula. Aí que a coisa é mais restrita. Eu chego numa sala de aula, eu não consigo prender a atenção dos alunos. Ou não consigo, através da minha aula, despertar interesse. Eu estou, por exemplo, fazendo um relato de um livro. Eu estou dizendo que eu li esse livro e eu faço o relato dos capítulos. Eu não consigo fazer com que os alunos queiram, pelo menos, colocar esse livro como seu objeto de desejo.
Então, não despertei o interesse para a minha aula. Então, assim, a sala de aula, principalmente a introdução, ela tem esse desenvolvimento. Nós levamos para a sala de aula e mostramos a introdução para que os alunos se interessem em prestar atenção na aula e ouvir, e estudar em casa e buscar a lição. O interesse é interessante. Se não tiver o interesse, se não tiver a atenção, a aula não se processa. A igreja e o ensino, nós sempre tivemos dificuldades, desde das bases. A gente tinha uma disciplina aqui na faculdade que nós falávamos sobre a história do pentecostalismo e a história das Assembleias de Deus. E pesquisando os inúmeros livros que já falam sobre a história, artigos, até pesquisa científica, pesquisa de mestrado já há em relação ao pentecostalismo e à história das Assembleias de Deus. Isso em faculdades, etc. Eu encontrei diversos artigos. E um dos pontos era a questão do ensino, principalmente o ensino teológico. Foi um dilema nas Assembleias de Deus até 1950. Isso começou a clarear na década de 80. As pessoas diziam que a teologia ela esfria, a teologia é um pecado, a teologia deixa as pessoas mais céticas, a teologia questiona. Mas isso é interessante dizer isso, que não foram pensamentos dos missionários, nem dos missionários americanos, nem dos missionários suecos, nem dos finlandeses e nem dos alemães. Esses missionários tiveram uma influência muito grande no ensino e na aprendizagem da Assembleia de Deus. Tiveram um ensino grande. Não foi. Já foi a partir da década de 50, 60, que a teologia começou a ser vista de uma forma antagônica ao espiritualismo. Foi a partir daí. Mas a questão dos missionários não chegar e estipular um curso teológico, um instituto teológico, é por causa da Suécia. Levi Petrus, ele era pastor-presidente na Suécia, da igreja Filadélfia, a igreja pentecostal, onde os missionários foram obreiros deles antes de ir para os Estados Unidos. E ele tinha um instituto teológico. Mas lá naquele período, no século XVIII, XIX, já havia a disseminação da teologia liberal. Olha só, teologia liberal não significa que liberou tudo, não. Né? Não é que liberou televisão, liberou Serra Rachada. Não, a teologia liberal ela entende diferente dos milagres. Ela versa pelos pensamentos de Karl Marx, entre outros. Na teologia liberal, a salvação, o que é a salvação? A salvação para eles é salvar os párias da sociedade, é equiparar os pobres. Né? Essa questão da pobreza, de nivelar, né? a pobreza a um só. Todo mundo tem, eu esqueci o nome que dá agora, me fugiu a memória. Então, para eles, é tirar os párias e trazer para eles. A desigualdade social, eles falam disso, né? Acabar com a desigualdade social. Isso é a salvação. E aí eles versam entre os milagres, entre tantas questões, milagres, o Jesus histórico, eles falam sobre isso e vão. Então, isso aí acabou influenciando a Suécia. Muitos teólogos na Suécia, no período de Levi Petrus, estavam sendo influenciados por esses ensinos da teologia liberal. Entre hoje, a teologia liberal, a gente tem a teologia sistemática de Paul Tillich, que é um liberal. Paul Ricoeur, ele fala sobre os milagres, questiona sobre os milagres. Paul Ricoeur, um dos conhecidos aí no mundo da filosofia. O Leonardo Boff é um dos figurões, que nem a igreja, uma parte da ala católica, não aceita a teologia de Leonardo Boff. Então, por causa disso, os missionários, Levi Petrus chegou, quando alguns missionários americanos queriam um instituto teológico e outros missionários alemães queriam um instituto teológico. E houve espera aí, um basta, por causa da teologia liberal que estava graçando, crescendo na Suécia. Mas isso tomou outros contornos na década de 50, e as pessoas pensavam que a teologia era proibida por causa que era um pecado, que era uma disciplina, uma doutrina, uma ciência que é contrário à espiritualidade, entre outras coisas. Então, hoje nós estamos engatinhando ainda, né, na questão do conhecimento teológico, diferente de outros, principalmente no Brasil, né, falando na questão brasileira, que já vem a longo prazo nesses estudos aí. Mas estamos indo bem, já estamos desenvolvendo, já temos muita coisa boa chegando ao nosso alcance. Então, eu falo dessa relação da igreja e o ensino aqui nesse livro. Né? Então, o aluno deve ter esse
contexto histórico também, que facilita a sua compreensão na questão do ensino e da aprendizagem. Preciso ver com o pastor André. Cadê o pastor André? Se meu horário já deu, pastor André. Amém. Ou não. Está